Na aula de hoje, nós vamos falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Essa aula é dividida em duas partes. Primeira, diagnóstico, e segunda, parte de tratamento. Bom, como o próprio nome já diz, o transtorno de estresse pós-traumático é uma condição que surge a partir da vivência de algum evento traumático. Mas o que se considera trauma? Se considera um evento grave, um evento que pode trazer um prejuízo para a integridade física do indivíduo ou um grave abalo emocional, né, e eventos que podem cursar com um risco de vida, uma ameaça, né, à própria vida. Inclui-se aí também as várias situações que são das situações consideradas mais cotidianas, por exemplo, situação de violência urbana, violência doméstica, abuso sexual, inclui-se aí terrorismo, situações de desastres, como desastres naturais, acidentes, doenças graves, e agora a gente está no contexto da pandemia, inclui aí também a COVID, né, infarto, acidente vascular cerebral, uma série de doenças potencialmente letais que têm uma incidência muito aguda. E situações de guerra, naturalmente. Bom, mas eu vou contar um pouco para vocês da história, como é que se desenvolveu esse conceito de transtorno de estresse pós-traumático, porque esse é um transtorno que é relativamente novo, assim. O nome TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele surgiu, né, no DSM, na DSM-13, em 1980. Então, bom, vou contar essa história. Vamos começar lá na época do Freud, certo? Antes do Freud, né, na verdade, assim, já existiam algumas descrições de situações traumáticas que poderiam causar, né, problemas emocionais. Por exemplo, o coração do soldado, que surgiu como descrição na Guerra Civil Americana, certo? Bom, mas aí na época do Freud, final do século XIX, lá, né, ele fez um estágio quando estava estudando o início da psicanálise com Jean-Claude Charcot, né, um neurologista francês que estudava a histeria. E o Charcot já descrevia a histeria, então, como o que hoje nós entendemos como estados dissociados, certo? Perturbações de memória, amnésia dissociativa, pesadelos vívidos, situações de fuga dissociativa, alterações da identidade e uma série de queixas físicas, né, que hoje nós nominamos como sintomas conversivos, quando são de origem neurológica, tipo convulsões, desmaio, cegueira, ou sintomas somáticos mesmo, né, dor no corpo, a fadiga crônica, e uma série de coisas assim. Bom, naquela época, né, então, era descrita essa síndrome, né, da histeria, então, diferente do que hoje nós entendemos como transtorno de personalidade histriônica, e nos primórdios da psicanálise, quando o Freud escreveu o livro Estudos sobre Histeria, junto com Joseph Breuer, né, eles descreveram um modelo que é chamado um modelo pré-psicanalítico, modelo energético, tá? Ou modelo econômico, no qual a psicopatologia neurótica, histérica, né, seria decorrente, então, de situações traumáticas relacionadas a abuso sexual infantil. Bom, então, dito isso, essas situações do trauma, elas estão imersas dentro das raízes da psicanálise, mas conforme foram sendo feitos, né, os relatos, os esclarecimentos dos casos e tal, no desenvolvimento psicanalítico mesmo, né, daquele livro lá, dos estudos sobre histeria, que tinham 18 casos, né, uma série de casos, apenas 2 se confirmaram como tendo, então, uma situação real de abuso sexual. Então, aí, a partir desse momento, o Freud deu muito mais ênfase na questão da fantasia, né, da fantasia do abuso, etc.,
né? E aí abandonou, de certa forma, este primeiro modelo psicopatológico. Ok, já voltamos nesse ponto, tá? Então, lá no início do século XX, surgiu a Primeira Guerra Mundial, então, 1914, e alguns soldados da guerra, né, principalmente no período de guerra de trincheiras, eles desenvolviam uma síndrome que foi nominada como Síndrome do Choque de Granadas, ou Shell Shock Syndrome. Esse nome ele vem porque o pensamento que explicava essa síndrome era que poderia ser que com a explosão de bombas e tal, né, porque isso era uma novidade nessa guerra, né, tempo no fronte, por muito tempo, soldados no fronte, né, com bombardeios, né, de uma forma diferente do que era antes. Bom, e então que essas granadas produziriam uma onda de choque que traria uma lesão neurológica nos soldados. E isso porque muitos dos sintomas que eram apresentados eram sintomas de cunho neurológico ou pseudoneurológico, ou seja, sintomas conversivos, tá? Então, convulsões, tremores, paralisia, rigidez, confusão, estupor, certo? E ainda, além disso, apresentavam depressão, apresentavam pesadelos, sintomas dissociativos, alterações de identidade, amnésia dissociativa, fuga dissociativa, insônia, uma série de sintomas. O que eu estou falando do que era descrito como síndrome do choque de granadas era muito semelhante ao que o Charcot descrevia lá como histeria. E que o próprio Freud, né, no início lá, tentou entender isso à luz da questão do abuso sexual, que ele visualizava em algumas, né, principalmente mulheres, pacientes ditas histéricas. Então, aqui a gente está falando já de sintomas que surgem em decorrência do trauma e que são muito semelhantes. Bom, nesse período mesmo da Primeira Guerra Mundial, o Freud já começou a voltou, né? O momento era um outro momento, né? Na psicanálise e tal, diferente do início, mas ele retomou aquele modelo e ele começou a escrever, tem uns livros dessa época sobre neurose traumática e neurose de guerra, certo? Mais adiante, depois teve a Segunda Guerra Mundial, e aí um outro psicanalista, o Gardner, o Gardner era analisando do Freud, ele se analisava com o Freud. O Gardner, né, entrevistou várias pessoas, então, sobreviventes do Holocausto, né, pessoas, soldados, né, pessoas que passaram por essa situação da Segunda Guerra Mundial e descreveu um pouco melhor essa neurose traumática de guerra, descrevendo uma psicopatologia, então, quais eram os sintomas, né, uma descrição clínica, assim, mais apurada, com uma amostra bem maior, assim, né, e ele dava ênfase aqui aos sintomas de hipervigilância e de sensibilidade ao ambiente, hipersensibilidade ambiental. Diga-se de passagem, o Gardner mesmo já comentou que cada investigador que se compromete a estudar as neuroses traumáticas, né, considera a sagrada obrigação de começar do zero e trabalhar no problema como se ninguém nunca tivesse feito nada com ele antes. Ou seja, parece que cada vez que descobriam, né, que focavam na questão traumática, era como se estivesse descobrindo a roda. Mas isso vem de uma evolução, certo? Uma evolução de várias outras pessoas que já tinham falado sobre isso, né? Sobre situações traumáticas, neuroses traumáticas, assim. Bom, mais adiante, no contexto já lá da Guerra do Vietnã, certo? Chatham e Lifton revisitaram o Gardner, os escritos do Gardner, certo? E fizeram grupos de estudos, começaram a estudar, então,
essa literatura que já era vasta na época, só não existia muita coesão, né, e uma nomenclatura uniforme, etc., né? Bom, então eles começaram a estudar tudo que já tinha sido produzido até então, certo? E ficaram algum tempo estudando isso e fizeram, né, escreveram, então, sobre características comuns, né, disso que veio a ser nominado como transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, eles enumeraram os sintomas, certo? Começaram a descrever vários sintomas, né, e junto com estudos entrevistando aí pessoas sobreviventes, né, e veteranos da Guerra do Vietnã, eles chegaram a uma definição mais consistente sobre isso, que culminou, então, em 1980, na publicação do DSM-3, com esse nome TET. Bom, uma coisa importante agora de dizer, o que era o TET nos anos 80, lá, né, quando foi publicado. Em primeiro lugar, o critério A do TET é a exposição traumática, né? Então, no DSM é o único transtorno, né? Bom, entra junto com o TEA, transtorno de estresse agudo, mas o único transtorno que ele só ocorre, né, em decorrência de uma situação traumática, tá? Tem que ter situação traumática, senão não existe o diagnóstico. E o que é a situação traumática? Critério A. Nos anos 80, o critério critério A era sintomas após um evento psicologicamente angustiante que está fora do alcance da experiência humana usual. O estressor, o original, geralmente é experimentado com intenso medo, terror e o desamparo. Bom, então aí, vejam bem, a gente está falando aqui de um evento muito grave, fora da experiência usual, ou seja, né, a pessoa foi raptada, sequestrada, passou por uma situação de guerra, bombardeio, quase morreu, certo? E o estressor original geralmente é experimentado com intenso medo, terror e ou desamparo. Eu estou chamando atenção para que vocês entendam que nessa época o que se considerava como trauma era algo muito excludente, tá? Contextualizem isso agora com as situações de abuso emocional que podem acontecer. Um relacionamento, por exemplo, né, complicado entre casais, no qual um faz uma violência psicológica, né, entre aspas, com a outra pessoa, mantém a pessoa presa no relacionamento, abusa emocionalmente, né, ameaça, né, a pessoa é um trauma persistente, consistente, mas ele não é assim algo que tem um risco tão iminente assim de morte, certo? Porque às vezes não existe a situação da violência física aí, mas existe uma situação da violência psicológica. Pode dar o diagnóstico ou não? Nessa época, não. Tá? Então, esse diagnóstico desse DSM-3, ele se reservava muito mais a situações de exposições diretas a eventos traumáticos, particularmente em situações de guerra. O reconhecimento do TET, ele era no contexto da guerra, certo? Depois que houve uma transição para o reconhecimento cada vez mais em civis. Bom, isso falando em DSM. Por quê? Né? Já desde bem antes disso, né? Ali, ó, teve o Freud, eu falei para vocês que já escrevia sobre neurose traumática e neurose de guerra. Né? A Ana Freud, a filha dele, passou a descrever coisas, por exemplo, como a identificação com o agressor, um mecanismo que tem tudo a ver com o trauma, que a pessoa se identifica com o agressor, um cárcere privado, por exemplo, situação de sequestro, de rapto. Bom, e ali ela já reconhecia outros tipos de trauma que não são assim tão incidentes,
ou seja, não precisou explodir um helicóptero, né? Mas eles são mais prevalentes, eles acontecem mais na população, é um trauma, assim, que ele é continuado, repetitivo, embora ele não seja tão violento, no sentido físico da palavra, tá? E muito se escreveu sobre isso, né? Como isso podendo trazer uma série de alterações psíquicas para as pessoas, na vida das pessoas. Algumas delas são transtornos da personalidade, né? E, bom, uma série de condições, não vem um caso agora. Mas eu digo isso porque, paralelo ao DSM, no campo psicanalítico sempre se estudou sobre trauma. E foram esses estudos da Ana Freud e os desdobramentos que foram acontecendo, né? Essa turma aí, né? Enquanto existia na segunda metade do século XX a descrição do DSM, mais de guerra, tinha uma outra vertente que corria mais, chamando atenção para os traumas mais da sociedade, assim, que acontecem mais. E isso culminou nos anos 90 com o que se chamou de DSNOS, né? Disorders of extreme stress not otherwise specified, ou seja, transtornos decorrentes de estresses, né, graves, que não estão especificados em outro lugar, né? Bom, entre o DSNOS, aí vira um saco de gato, né, várias situações, mas isso culminou, então, né, teve um grupo, né, que retomou esses estudos da Ana Freud e evoluiu isso, ampliou nos anos 90, né, falaram muito do DSNOS, e nos anos 2000 já começaram a falar de TEPT complexo, porque a gente está falando de um trauma que não é um trauma simples que aconteceu uma vez, a gente está falando de um trauma que é complexo, e por sua vez o TEPT dessas pessoas também é mais complexo, tem uma complexidade que é diferente, tá? E aí os estudos de validação dessa entidade diagnóstica levaram ao que hoje nós estamos vendo na CID-11, que é a descrição do TEPT complexo, tá? Voltando ao DSM, então, o próprio grupo do DSM, né, e uma série de cientistas, né, ao longo do tempo foram revisando esses conceitos, né, fazendo estudos, porque essa primeira descrição foi muito empírica, assim, daí isso deu origem a vários estudos de validação desse diagnóstico. E aí, no DSM-4, já houve uma ampliação do que era o critério A. Então, no DSM-4 de 94, no TR, né, era considerado uma exposição a um evento traumático que tinha que satisfazer dois itens, né? Primeiro, a pessoa vivenciou, testemunhou ou confrontada com um ou mais eventos que envolvem morte ou grave ferimento, reais ou ameaçadores, ou uma ameaça à integridade física própria ou a de outros. Opa, mas então aqui a gente já está falando que a pessoa poderia ter vivenciado, mas ela poderia ter testemunhado, ver acontecendo com alguém, está passando na rua e viu o que aconteceu. Ou, né, foi confrontada com esses eventos, ou seja, tomou conhecimento desses eventos, né? Tá. Só que precisa existir uma resposta de medo, intenso medo, impotência ou horror. Tá, mas acontece que tem pessoas, particularmente no abuso sexual, que sofrem a situação do abuso, do estupro, dissociam, paralisam, porque as reações que a gente estudou, né, lá na fisiologia, a reação de luta ou fuga, reação de luta ou fuga, reação de luta ou fuga, estresse, né? Ou seja, ou reage, né, e enfrenta, ou foge. Não, mas não é só luta ou fuga, tem a luta, fuga ou paralisia, que é a dissociação. Algumas pessoas dissociam no peritrauma. Então, isso é particularmente comum no abuso sexual,
Depois que acontece, a pessoa não entende o que aconteceu, às vezes ela não entende que foi um estupro. Ah, porque poderia ser o namorado, né? Estão há 2 anos juntos, né? Poderia ser alguém que está ali próximo, que é alguém que a pessoa ama, né? E que naquele momento ela não reconhece aquilo como sendo uma violência, mas tem algo errado naquilo, certo? O que eu quero dizer com isso é que nem todo mundo desenvolve durante o trauma uma reação aguda de intenso horror ou medo. Nem todos. Diga-se de passagem, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, essa dissociação peritrauma, daí depois a pessoa não lembra direito o que aconteceu, não consegue recontar as histórias, vai conta tudo atravessado, inventa umas coisas que não aconteceu, esquece coisas que aconteceu. Isso é confabulação. Quem vê num tribunal acha que a pessoa está mentindo, né, para ganhar pontos, ganhar por interesse financeiro, mas é a dissociação. Isso acontece. Essa dissociação peritrauma é um grande fator de risco para o desenvolvimento do PET. Então, bem pelo contrário, não tem como excluir essas pessoas, mas no DSM-4 havia essa exclusão. Agora, no DSM-5, né, publicado em 2013, claro, os estudos foram avançando e houve um reconhecimento, né, de que são várias situações que podem ser consideradas estressantes, tá? Então, aqui, hoje, né, se considera o quê? Um episódio concreto, uma ameaça de morte, lesão grave, pode ser doença, ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas: vivenciou diretamente, testemunhou acontecendo com outra pessoa, ou soube que o evento traumático aconteceu com um familiar ou alguém próximo. Não precisa nem ter testemunhado, só de saber por telefone que aconteceu, saber detalhes. Mais que isso, ser exposto de forma repetitiva ou extrema a detalhes aversivos de um evento traumático. E aqui a gente inclui profissionais. Isso é o que se chama traumatização vicária ou vicariante, tá? Que é quando o médico, o psicoterapeuta, o enfermeiro socorrista, o bombeiro, certo? O perito do IML são constantemente expostos a detalhes dos eventos traumáticos, certo? E nesse caso, exclusivamente, essa exposição pode ser na mídia. Por exemplo, o perito, né, ele pode trabalhar com imagens, mas imagens de assassinato, de isso, daquilo. Mas trabalhar só com imagens, isso basta para a pessoa, para a gente considerar, né, como critério A, para dizer que é TEPT? Sim, se é exposição profissional, mas na população não se considera até então, tá? Ficar sabendo, né, de eventos pela exposição na TV, mídias sociais, até então não se considera. Só que agora, 2020, nesse contexto da pandemia, pode ser que isso mude. Isso é algo que está sendo repensado. Tem se falado na questão da intensidade do medo, né, relacionado ao coronavírus, que poderia, desencadear sintomas de estresse pós-traumático. Isso são coisas que podem mudar daqui para frente, isso também está sendo estudado pelo nosso estudo Covid-Psique, para quem conhece. Ok. E aí, quais são os sintomas? Hoje a gente considera 4 grupos principais de sintomas de TEPT, certo? Então, são sintomas de revivência de situações traumáticas, evitação, hiperexcitabilidade e alterações negativas nas cognições e no humor. Vamos ver um por um a nossa próxima aula. Vamos dar um break e daqui a pouco a gente retoma.